O São Paulo encara a LDU, recebe a LDU no Morumbi, vai estar lotado o Morumbi, mas o São Paulo tem questões além daquelas que já sabemos, né? Lucas, Oscar, ninguém joga, tal, e ganhou, se é que esse verbo é o mais apropriado sobre ganhar, mas tem um problema a mais. Marcos Antônio, hein, não treinou e o São Paulo pode não ter aquele que talvez seja um dos seus principais jogadores nessa fase Crespo. Né, Arnaldo? Vai lá, estádio lotado, precisa subir uma montanha que não é pequena. Bom, tem a montanha e tem o Marcos Antônio. Você dá para começar, você pode escolher por um. Porque para subir a montanha precisa dele. Precisaria bastante. Por isso que as coisas se relacionam, né? Porque... Ele é tipo, como é que é o nome? Aqueles... Um cara que sobe o Everest? Alpinista? Não, alpinista não. É o cara que é o cara local que... Sim, que vai na... Eu esqueci o nome do... Alguém no chat ajuda aí. É isso. Uma espécie de guru ali, né? Guru não. É tipo um carregador de coisa mesmo. Não é só isso. Eu acho que ele é o jogador mais criativo do time, né? Ainda mais nas ausências dos principais. Mas aí, né, Tironi, eu acho que tem muita gente que fala do São Paulo em 2025 como azar, sapo enterrado, muito jogador machucado. Primeiro, eu não acredito nisso. Eu acredito em trabalhar bem e trabalhar mal. Em relação ao Marcos Antônio, o São Paulo trabalhou mal. A comissão técnica do São Paulo trabalhou mal, né? Ele não... O Marcos Antônio, talvez... Marcos Antônio, ainda mais com tanto desfalque. Rafael goleiro, Alan Franco e Luciano são 4 jogadores insubstituíveis, certo? Não tem no nível deles. Os reservas são muito abaixo. Para mim, quando o São Paulo sinaliza com o Crespo a escalação reserva contra o Santos, esses jogadores não deveriam nem ter ido. Se fossem, era só para... Então, jogou o Yang, não entrou o Rafael. Jogou Rafael Tolói, Negruti e Sabino, não entrou Alan Franco. Entrou o Luciano na parte final e o Marcos Antônio foi um dos primeiros a entrar, no lugar do Luan, que se machucou. Então, para mim, ele não deveria ter jogado na Vila. Mais do que isso, na segunda-feira, quando teve um tufão aqui em São Paulo, o treino do São Paulo numa chuvarada absurda, ele treinou com os jogadores que não participaram desde o início do jogo. E depois desse treino, num campo encharcado, ele sentiu dor muscular. Ele vinha de uma lesão muscular. Então a questão do Marcos Antônio é uma barbeiragem, né? O São Paulo, com tantos problemas, não poderia arriscar um jogador desse, nem na Vila, muito menos no treino seguinte. Então não é mal olhado, ou pelo menos que fizesse uma ou outra, né? Mal olhado. Ou jogasse e não treinasse, ou não jogasse e pelo menos treinasse. Exatamente. Jogou quase 45, treinou na água. Sentiu, não conseguiu treinar normalmente nem na terça nem na quarta. Vai para o sacrifício no banco, não vai começar jogando, porque aí, vamos voltar ao primeiro jogo. Porque o Crespo não vai colocar nenhum jogador meia boca, como ele fez com o Cédric e se arrependeu lá em Quito. Então o Cédric estava lá com virose e que comprometeu o primeiro tempo do São Paulo, também não vai jogar hoje. E aí o São Paulo vai com cada vez menos opções de qualidade para fazer esses 2 gols necessários, né, para levar para os pênaltis. Essa é a questão. Então, é muito diferente, né, de você... vou colocar esse porque o jogo pede mais. É quase uma escalação remanescente, né? Não tem... Em que o banco, com os jogadores não nas melhores condições, pode... de alguma forma, te ajudar lá na frente em alguma circunstância, por algum tempo. Pode ser o Marcos Antônio um tempinho, o Lucas no final do jogo e tudo mais, né? O plano A do São Paulo, ele já nasce com um tanto quanto comprometido, né? E aí o São Paulo acho que vai ter que lidar muito com a situação casa, pressão, abafa, bola parada, fazer o primeiro gol, para ter alguma chance de avançar no confronto, né? O time, ele está, curiosamente, mais fraco, né, em termos de opção, do que esteve em Quito, né? É uma situação desfavorável. Aí ele deu conta com a volta de um dos zagueiros titulares, estava suspenso. Aí ele deu
descansou o time no final de semana, perdeu, é verdade, em casa, fazia muito tempo que não perdia, mas fisicamente ela está inteira. Então, acho que o Crespo não vai arriscar nenhum jogador com alguma dor na parte inicial do jogo. Então, tipo, esse plano A é um plano, digamos, limitado, né, que o São Paulo tem para o jogo de hoje. Sherpa. E pelo que... É o nome dos caras que... Sherpa? Sherpa, aqueles caras que sobem o Everest. Marcos Antônio Sherpa. Sherpa. E aí, pelo que está divulgado aqui, eu vi até o Gabriel só comentando, o Oscar nem no banco está fora, não está relacionado. O Lucas vai para o jogo, para o banco, pelo menos. Não, vai para o banco. O banco, Pegar aqui agora. o banco. E o Luiz Gustavo, o banco também, certo? Exato. Então, ele optou-se por 2 desses 3 que estariam... Agora já são Rapaz, 3 tá de muito 4. no limite, né? Quem sai do banco para entrar o Luiz Gustavo? É o Luan, tá machucado. Difícil. Então, Aí, assim, né, sem querer entrar, eu acho que seria até... Eu estou só respondendo as milhões de mensagens que chegam assim, por que o Lucas vai para o banco e o Oscar não, se o Lucas voltou depois do Oscar aos treinamentos? Então, vamos lá. Eu acho que são questões um pouco diferentes. Lesões diferentes, recuperações diferentes, Organismo diferente. organismos diferentes, parte mental diferente. Sobretudo parte mental. Tem jogador que, num momento desse, não aceita ficar fora se ele tiver mínimas condições. mesmo que acarretar em um problema depois. Mínimas Tal, condições. né? É o caso do Lucas, é o caso do Caleri, etc. Não é o caso do Oscar. E eu não estou condenando, hein? Não é. O cara não tem confiança. O cara fraturou 3 vértebras. Está começando a treinar agora. Qualquer tranco deve doer ainda. Não tem nem confiança nem para tomar os trancos. E acho que não é um jogador que pode, num lampejo, decidir o jogo. Não é a característica dele. Ele é um jogador constante, Oscar. Pega a bola. Ele também não é um Sherpa, porque ele já tem 30 e não sei quantos anos. Mas ele é um jogador diferente do Lucas, que além de tudo é o principal batedor de pênalti oficial, se o jogo for para os pênaltis e tudo mais. Então, o Lucas está porque o Lucas, o Oscar não está porque o Oscar, o Lucas está porque teve uma lesão X, o Oscar não está porque teve uma lesão Y. É claro que o torcedor chega, esses 2 são os mais caros, esses 2 não jogaram o ano inteiro, esses 2 tinham que estar de qualquer jeito. O Lucas está porque é o Lucas, o Oscar não está porque é o Oscar. Agora, de qualquer maneira, tudo bem, o Oscar não vai, mas acho que se você tivesse que escolher um cara para estar, tivesse os 2 legais, você só pode ter um. Lucas. Escolheria o Lucas. Sim. É um cara que pode fazer alguma coisa, pode ter um lampejo que resolva o jogo, ou faça um gol, faça O Oscar pode significar mais uma contusão, um jogador franzino, veio de um futebol pouquíssimo competitivo. Uma loucura o que o São Paulo fez, cara. Uma loucura, mas... O Arnaldo lembrou, né? É bom que eu falei... Desculpa. Vai lá. É bom que eu falei lá quando contratou. Tá? O Massa falou Agora. antes do Rames Rodrigues e do Oscar. Não, bom lembrar que o Arnaldo disse, né? A importância do Lucas. Quem pega a bolinha, põe embaixo do braço para bater o primeiro pênalti foi ele. Isso daí parece um detalhe bobo, mas não é bobo. Você abre, faz a série, faz o gol, começa... ele está no contexto do São Paulo para esses jogos, para esse tipo de jogo, entendeu? Então é um cara que, se ele tiver condição de entrar e jogar 1 minuto, vai jogar 1 minuto. Se ele tiver 10, 5, 20, vai jogar, tem que pôr para jogar, mas dentro, né, do contexto do jogo e das condições dele. Aí vocês viram Flamengo e Vasco, quando o zagueiro do Vasco toma uma pancada na cabeça, Roberto Renan. e o médico determina que ele tem que ir embora. Ali na comissão técnica, na hora de decidir vai sair, não vai sair, o Diniz fala, mas ele está dizendo que está bem. E o médico diz, não, vai sair. Entendeu? Então, aí o jogador ele tem um limite também, né? Que é uma questão que precisa ser colocada, mas esse é um jogo que vai precisar de todo mundo. E a ver como as 60 mil pessoas encararão ter o Lucas no banco. Precisa ter a ciência de que ele não vai suportar jogar 70, 80 mil E pessoas. antes de fazer a tal, retirar lá o problema no joelho, ele vinha entrando e mal. Sim. Né? Ele não estava com ritmo. Então não dá para esperar essa é uma boa que ele questão. tenha ritmo para decidir o jogo para o São Paulo.
Mas ele pode ser o cara a bater o primeiro pênalti se tiver 2-0, o jogo for pro E que eu acho que ele dá confiança pra quem tá Entendeu? do lado dele também. É, claro, sabe? porque pra Eu acho correr que 1,5 os metro outros- e bater um pênalti, tá tudo bem. Ô, Concorda? 40 do segundo tempo, tá 1-0. Isso. Entra o Lucas, o cara dá uma costurada no meio do campo, faz um gol. Sei lá. É isso. Isso é uma coisa que ele é isso. capaz de E outra, fazer vai. num bom dia. Se tá 1-0 pro São Paulo, vamos dizer 35 do segundo tempo, a entrada dele traz de volta o torcedor pro jogo. Aquele ambiente de tensão se dilui um pouco num ambiente de otimismo. Tem um aspecto psicológico que não é desprezível, né? Eu fui bem nos meus prognósticos do River e Palmeiras. Eu tenho convicção que o São Paulo ganha o jogo. Convicção. Eu só não tenho convicção que ele passa. Mas que ele ganha o jogo, eu tenho certeza. Mas, velho, se ele ganhar o jogo, ele faz os 2 que precisa, cara. Tenho convicção que ganha. Entendeu? Se ele ganhar o jogo, ele faz os gols que precisa. O São Paulo será, ou ele é eliminado com um empate ou uma derrota, ou ele faz os 2-0 e vai para os pênaltis. E só uma coisa, para a LDU, olha isso, o 0-0 é dela, o 0-1 é dela, até o 0-2 é meio dela. É meio dela. Então ela tem 3 oportunidades, além, claro, da vitória. Então, eu não acho. Só um porém, o 0-2 não fica muito mais porque você tá com o negócio na tua mão e você vê o negócio esfarelar. Mas é que eu ainda não dá a eliminação. Que só se fosse 1-0, eu concordaria com você. Se tivesse 1-0... Aliás, ele tá vivo, mas acho que não é dela, não. Eu acho que a questão... Só reparar como foi a última série do São Paulo, né? São Paulo vai pros pênaltis contra o Atlético Nacional. O São Paulo está ganhando o jogo, toma um gol de empate. Curiosamente, a torcida do Atlético Nacional foi a única estrangeira na história recente do Morumbi que a esgotar os ingressos do visitante. Fez um barulho infernal, foi exemplar a torcida colombiana. E a torcida da LDU, em vez de 3.500, comprou 500. Então, a LDU, se ela toma 2 gols e vai para os pênaltis, o cenário é para o São Paulo, nos pênaltis. O pênalti não é uma exatidão, mas o cenário é para o São Paulo. O São Paulo bateu os pênaltis, revertendo 2 gols na sua casa. Também acho. E aí tem que ter batedor, é o que o Massini falou. Só acho que a questão do Lucas, talvez ela passe por 2 aspectos, como ele estava entrando. O aspecto ritmo, que ele não teve praticamente em nenhum momento esse ano, a não ser no Paulista. E 2, o aspecto dor. O Lucas estava jogando com dor, evidentemente. Sim. Então ele subia para cabecear uma bola, caía e tinha dor. Então não era só uma questão de ritmo. Ele tinha dificuldade de fazer os movimentos. A gente não sabe se isso foi sanado. A expectativa é que sim, mas desde que teve o problema... Ele tentou voltar 3 vezes. E ele sentiu dor nas 3 vezes. Agora fez um procedimento em que se espera que ele não sinta mais dor. Porque o ritmo vem depois da dor, certo? A limitação dele, mais do que o ritmo, era a dor que ele sentia em movimentos básicos, como subir e cabecear uma bola, né? O Rosenberg daqui a pouco já lá no Morumbi, mas vamos só colocar na tela aí o provável time do São Paulo, depois de tudo que falamos. Rafael, Ferrarese ou Sabino, Arboleda e Alan Franco. Eu acho que tá mais para Sabino. Se jogar Sabino e Alan Franco, quem joga na direita? O Alan Franco. O Alan Franco. Ah, o Alan que vem pra cá. Mailton. Inverte, né? Tá. Mailton porque o Cédric não vai poder jogar. Bobadilha, Pablo Maia porque o Marcos Antônio tá fora. Enzo Dias, Rodriguinho. Luciano e Rigoni ou Ferreirinha. Acho que tá mais pro Ferreirinha. Acho, mas não sei também. Essas são o possível time do São Paulo aí. O Ângelo fala que jogaria no 3-4-3 com Luciano, Rigoni, Edineno. Gosto. Com 3 atacantes. Gosto. Veremos. Agora, a gente vai lá pro Morumbi. Então é isso, galera. Chegou. Chegou o momento. É hoje, cara. São Paulo e LDU. A escalação, a prova, a escalação é essa aí. Vamos pro jogo, cara. Vamos pro jogo, 7 horas a bola rola. Já já. E eu acredito. Não tem muito o que falar aqui pra vocês não, velho. Eu acredito. E é isso, vambora. Acho que vocês também acreditam, vambora, velho. Dá pra ganhar. E eu acredito, mano. De coração, eu acredito mesmo, cara. Que a gente possa fazer um bom jogo hoje. E se classificar. Eu acredito mesmo. Aí. Não tem muito o que falar não. Se inscreve no canal, deixa o like. Nervosismo puro, mano. Não tem nem muito o que falar aqui, velho. Deixa o like, se inscreve no canal. Todos esquece pra Banda Esporte aqui, link na descrição aí. E é isso. Agora é torcer. Não tem muito o que fazer não. Vambora.